Olá, tenho 20 dias para me tornar brasileiro e hoje entendi isto. Isso mesmo, já estamos no dia 40, faltam 20 dias para acabar o desafio e hoje vou partilhar 5 coisas que eu aprendi sobre tornar-me brasileiro. Número 1. O funk não é para todos. Este foi um grande erro que eu fiz, eu admito. Eu tinha esse preconceito, essa ideia preconcebida que a maioria dos brasileiros gostava de funk, porque a maioria dos meus amigos são jovens mineiros, paulistas ou cariocas que gostam de funk, então eu assumi que a maioria do Brasil gostava, e isto foi um erro que eu fiz desde já, eu admito. Já percebi que o funk não é popular em todas as partes, mas para ser honesto, eu gosto de funk, não gosto do funk sexualizado ou de baixaria. Há funk e funk, mas em geral eu gosto. Para mim o funk significa Brasil, significa festa, significa animação. Vou continuar a ouvir funk, mas compreendo que quem não gosta tem o seu direito de não gostar de funk. Isso não significa que sejam vira-latas ou que sejam nada disso, mas também quem gosta de funk não significa que sejam favelados. Foi uma coisa que eu vi nos comentários e eu não estava nada à espera. Para mim o funk é mais um estilo musical, como o forró, pagode, samba, e apesar do funk não ser para todos, eu acho que é uma parte importante do Brasil. Número 2. Simpatia não é dar em cima. Este tem a ver com o estereótipo dos gringos não entenderem quando uma mulher brasileira é simpática é porque tem simpatia no sangue e faz parte da cultura, e em vez disso interpretarem como alguém está interessado ou que está a dar em cima deles. Eu fiquei surpreendido quando eu falei sobre isto, porque também me disseram que muito brasileiro não entende essa diferença. E para mim é uma coisa um pouco estranha, porque como são do mesmo país, têm a mesma cultura, devia ser normal entenderem quando uma pessoa está a ser simpática ou quando está a dar em cima, mas aparentemente isso não acontece sempre no Brasil e foi uma coisa que eu aprendi nova. Terceiro, os brasileiros trabalham muito. Este também tem a ver com o estereótipo de muitos europeus acharem que os brasileiros não trabalham ou não são tão responsáveis, que é falso, eu já falei disso no canal, mas o que eu não estava à espera é que no Brasil existissem escalas de 44 horas de trabalho, em vez de 40 horas como é na Europa, e que algumas pessoas trabalhem de segunda a sábado. Eu não fazia ideia disto e fez-me ainda respeitar mais o esforço de todo o trabalhador brasileiro. Já agora, se quiser juntar a nós e acabar o desafio juntos, subscreve agora ao canal e não percas nenhum vídeo. Número 4. Levar a vida de uma forma leve. Isto é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos com brasileiros, mas admito que esta semana reforçaram esse ponto. Pelo que eu entendi como gringo, ser brasileiro é levar a vida de forma leve, é rir das próprias desgraças, é não levar insultos, críticas a peito, e como europeu eu fiz isso a vida toda. Eu julguei antes de conhecer, eu desconfiava de toda a gente, até a mínima piada eu ficava com rancor sobre isso. Isso é uma coisa muito má, não só para a própria saúde da pessoa, mas também para as relações interpessoais. Então essa é uma abordagem que eu vou levar daqui para a frente, vou ser mais brasileiro nesse sentido, levar a forma de vida leve. Por exemplo, o vídeo que eu fiz agora sobre o Vecna, uma piada que eu fiz com a Thay, é um vídeo muito bobo, é uma coisa muito parva, mas que eu tinha na minha cabeça, eu queria fazer aquilo, sabia que ia ser parvo, sabia que ia ser pouco bobo, mas eu quis levar a vida de forma leve, quis pôr uma coisa engraçada na minha cabeça, tornar realidade, expor-me, quis não ter vergonha de passar um ridículo, porque também é uma coisa que os europeus fazem muito. Nós temos muito o medo de ser julgados por outra pessoa, há o medo de fazer as coisas mal, então eu decidi só fechar os olhos e decidi fazer essa brincadeira. Fiz, correu bem, fiquei contente com o meu resultado final. Ser brasileiro para mim é ter coragem, é não ter medo de passar uma vergonha de vez em quando e, acima de tudo, fazer as coisas porque queremos e porque acreditamos e não ter medo do que a próxima pessoa vai pensar. Número 5. Comida. Eu aprendi muita coisa importante esta semana sobre a comida. A primeira foi o Romeu e Julieta. Eu já sou um grande fã, mas um grande fã do queijo coalho. Eu adoro queijo coalho. Comi em todo lado, na praia, em casa. Então quando me falaram do queijo coalho com a goiabada, o famoso Romeu e Julieta, eu pirei e agora só penso nisso. Quero muito chegar ao Brasil e provar o Romeu e Julieta, parece ótimo. Outra coisa que me disseram para eu provar é o arroz com pequi, também parece muito bom. Outra foi a pamonha de Goiânia e por fim o pé de moleque, que apesar de eu não me ter assustado no início, eu acho que vai ser muito bom. Mas claro, se tiveres alguma recomendação de alguma coisa que eu tenho mesmo de provar no Brasil, por favor diz-me nos comentários. Estas foram as 5 coisas que eu aprendi do Brasil. Em último lugar, deixa-me só dizer uma coisa aqui do coração. Uma das coisas que eu sempre apreciei mais nos brasileiros é a união. Vocês apoiam-se uns aos outros, vocês são irmãos entre vocês. Quando alguém está bem, vocês são capazes de ir lá e dar uma força, dar um apoio. Não são tão invejosos, não são tão cínicos como muitos de nós europeus. Isso é um traço que eu sempre vi na família brasileira, no trabalhador brasileiro, nos amigos. Sempre apreciei muito isso. Mas esta semana eu percebi que esse país que eu adoro, de pessoas unidas, pessoas calorosas e simpáticas, também é feito por bolhas. Eu não vou mentir, eu sou um gringo português, eu não faço ideia da complexidade dessas bolhas, das razões que estão por trás, não sei nada disso, mas o que eu sei é que quanto mais parados nós estejamos, sejamos portugueses, brasileiros, italianos, o que seja, pior é. E agora que eu entendi que o Brasil é feito de bolhas, eu percebi que eu sou amigo de várias pessoas de várias bolhas diferentes, nunca tinha entendido isso, sinceramente eu não quero aprofundar
o que é que esta bolha significa, o que é que esta significa. Não quer saber se é uma questão de raça, se é uma questão de política, não quer saber de política de todo. Nem quer saber se é uma questão de classe social. A única coisa que eu quero saber, e este é o meu grande objetivo de me tornar brasileiro, é perceber o que é que vos une, não o que vos separa. Então é com esse sentimento que eu faço os meus vídeos. Eu quero sempre entender o que é que une os brasileiros, o que é que vos faz ficar tão orgulhosos de ser brasileiros, o que é que vocês amam tanto na vossa cultura, que tem muita coisa para admirar. E é isso que eu vou fazer daqui para a frente. Vou continuar a focar no positivo, vou continuar a focar nas coisas maravilhosas que o Brasil tem. Vocês inventaram o avião, eu nem sequer sabia, aprendi essa semana também. Vocês têm muita coisa boa, desde comida, pessoas, a paisagens, mas eu garanto-vos que a melhor coisa do Brasil, pelo menos na opinião deste gringo, é a vossa união e é a vossa cultura. Então nunca percam isso. Eu estou quase a chegar ao Brasil e vou ficar em São Paulo e Minas. Se tiveres algum lugar que eu deva muito visitar, por favor diz-me nos comentários. Daqui foi Gonçalo, vemo-nos lá.